Para aprofundar o olhar sobre a produtividade e a tecnologia, eu recebo aqui no estúdio o James Barroso, que é diretor de estratégia da Infor. Tudo bom, James? Boa tarde. Tudo jóia, Turci. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Ô, James, o envelhecimento da população brasileira, né, que está crescendo, é um fator decisivo para se pensar em investir em produtividade? Com certeza. Inclusive, Turci, esse é o fator principal, né? A gente tem um gap generacional que o que ele significa, né? A população está ficando mais velha e não mais em idade produtiva. Então, qual que é o impacto disso nos negócios, né? As empresas, elas não têm pessoas tão pouco habilitadas em tecnologias e em idade produtiva. Então, isso faz com que a pirâmide generacional ela se inverta, né? E isso é um grande problema e esse é o principal motivo que nós aqui na Infor fizemos essa pesquisa para entender o que está acontecendo no mercado e ajudar as empresas que estão com esse desafio. E a gente viu aqui há pouco o olhar dos empresários brasileiros, né, com mais de 70% deles falando em buscar um aumento de produtividade de 20% ou mais, de investir 20% ou mais em tecnologia. Como é que esse olhar do Brasil está em comparação com o restante do mundo? A gente está mais ou menos ali na média do mundo? Isso, aí é uma característica muito importante porque em alguns aspectos o Brasil está à frente da média global. Em outros aspectos a gente está atrás da média global. Então essa pesquisa foi interessante que permitiu a gente se comparar com os nossos pares latino-americanos e com as grandes potências também. Então, quando a gente olha, por exemplo, processos logísticos e automatização, a gente está à frente de mercados que a gente julga mais desenvolvidos economicamente. Em outros aspectos, como, por exemplo, cultura de dados e agilidade e resiliência, a gente está atrás ainda. E muito se dá referente a... Existem diversos aspectos culturais que impactam nisso, mas um ponto interessante que a gente tem é a transformação tecnológica, ela passa por diversas características e essas características o empresariado brasileiro ainda está em um momento de compreensão, como a gente fala de nuvem, quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo. Uhum. Agora, quando a gente fala também em investimento em tecnologia, existe um déficit crônico no Brasil de profissionais da área de tecnologia, né? Isso faz um bom tempo. E a gente não vem conseguindo suprir esse déficit. Isso impacta também, quer dizer, a empresa chega e fala, ok, então preciso investir em tecnologia para melhorar a produtividade. Vou investir. E aí? Isso bate até na empresa também? Com certeza. E assim, né, o momento de decidir investir em tecnologia passa por ter recursos que estejam disponíveis nas empresas para habilitar essas tecnologias, né? Então, hoje a gente já tem um gap de 530 mil posições em tecnologia e a expectativa é que para os próximos 4 anos a gente chega na casa dos 800 mil. Então, como fornecedores de tecnologia, por exemplo, conseguem auxiliar a reduzir esse gap, né? Fazendo processos de universidade, fazendo capacitações, fazendo parceria com empresas que divulguem e promovam essas tecnologias de uma maneira que quem está vindo da base, ou seja, um processo de formação em tecnologia, desde o ensino fundamental, o ensino médio até o ensino superior, permeia em todas essas atividades. A transformação digital que a gente vê acontecendo com a inteligência artificial está acelerando muito esse processo, mas ela não vai conseguir cumprir essas 800 mil posições que a gente vai ter em aberto. Então, os fornecedores de tecnologia têm um papel fundamental para diminuir muito esse gap. Pois é um gargalo que a gente já tem e que vai se agravando, inclusive, aí, né? Eu vou pedir para você, James, para a gente passar por esses vetores aqui, pedir para você se aprofundar um pouco mais neles aqui, para a gente até explicar, né, para as empresas, para os empresários, para os empreendedores que querem ter esse olhar mais voltado para a produtividade, o que cada item desse significa, né? Então, quando a gente fala de processos e sistemas, por exemplo, esse é um aspecto em que o Brasil está mais ou menos na média do pensamento global? Isso, ele está na média do pensamento global, mas a gente está um pouquinho atrás do que deveria ser dentro do Brasil. Quando a gente fala de processos e sistemas, é a maneira mais barata e rápida da empresa ter o melhor processo de prática do mercado. Ao invés de eu contratar uma consultoria, por exemplo, que é extremamente custosa em alguns determinados processos para me habilitar
dentro daquela metodologia de execução de uma atividade, contratar uma tecnologia que já tem um processo embarcado nela me permite que eu compita com os melhores da classe. Então, esse é um ponto super interessante que facilita e dá disponibilidade para as empresas que estão buscando tecnologia, não só ter a tecnologia, mas que tenha o processo agregado a isso. E a importância da agilidade e preparação para o futuro? Esse é um ponto super importante, Turci, porque quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu na época do Covid, né? Onde a gente teve rupturas de cadeias de suprimentos, abalou todos os mercados, né? Qual que é a vantagem de você ter agilidade e preparação para o futuro? Ter tecnologias, por exemplo, que permitam a antecipação e aí garantir que, não que você não vá passar por aquele problema, mas que você passe de uma maneira menor, com o menor impacto possível e que garanta que você vai conseguir sair do outro lado. Esse é o principal ponto quando a gente fala de agilidade. Vai sobreviver, inclusive, Exatamente. a uma crise. Em cultura de dados, você falou que a gente está um pouco atrás. Isso, cultura de dados a gente está um pouco atrás. Na média América Latina, nós estamos à frente, porém na média global a gente está um pouquinho atrás. E é um ponto super interessante quando a gente olha, por exemplo, redes varejistas que começam a compreender a jornada do cliente, né? Por onde entra um cliente dentro da minha loja, ele tem uma experiência de fazer uma compra online, ele faz uma retirada numa loja física ou uma troca. Então, tudo isso faz parte da cultura de dados, ou seja, quanto mais volume de informações eu capturar dentro daquele determinado processo, me facilita ter uma perspectiva muito mais holística da necessidade da compreensão do meu cliente e também me auxilia a tomar a decisão, né? Porque o próximo ponto, que é o que a gente vai falar, é o foco no cliente, né? Exatamente, quer dizer, as duas coisas se conversam diretamente. Você tem que ter a estrutura para aproveitar, vamos dizer, os feedbacks que o cliente, as informações que o cliente consegue te passar, né? Com certeza. O foco no cliente deveria ser o primeiro, né? Porque ele é o principal motivo de toda a economia existir, né? Então, quando a gente olha o porquê que a tecnologia sempre vai ter o foco no cliente, compreender quais são as necessidades dele e não só eu olhar, por exemplo, numa prestação de serviços ou num produto que eu faço uma produção, por exemplo, dentro da minha indústria de manufatura, a minha perspectiva de como deveria funcionar é totalmente diferente da realidade de como o cliente utiliza aquele produto ou aquele serviço. Então, o foco no cliente faz com que as empresas elas façam o processo e produzam aqueles determinados produtos para entregar o valor agregado que se é esperado pelo cliente, né? Todo mundo já comprou um produto, por exemplo, que deveria fazer uma coisa e, na verdade, ele faz outra, né? Então, esse é o caso clássico que a gente vê de desconectividade aí entre o que é necessidade e o que o cliente realmente espera. Quer dizer, uma empresa, para ser produtiva, ela precisa passar por esses 4 pontos aqui. Exatamente. A gente verificou que todas as empresas que têm o objetivo e conseguem alcançar esse aumento de produtividade em 20%, sempre passam por essas características. Então, aqui serve como se fosse um norte para quem está acompanhando aí. O que eu preciso fazer dentro da minha empresa para eu alcançar a produtividade que eu estou buscando? É um print screen muito bom aí para poder tirar. É um guia. Exatamente. Aí, pessoal, aproveita então, dá um print na tela aí e guarda, olha só. James Barroso, diretor de estratégia da Infor, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista, da sua vinda aqui até o estúdio e boa semana. Obrigado, Turso. Obrigado pelo espaço. Obrigado.